Vamos entender melhor essa tal nota de QI que dizem definir superdotação ou deficiência intelectual? É considerado acima de 130 ou abaixo de 70? Um dia eu atendi uma menina no SUS. Durante o processo de avaliação de QI, ficou claro para mim que, em alguns momentos, ela realmente não sabia as respostas. Ela não estava desatenta e nem desmotivada. Ela realmente não tinha o repertório cognitivo necessário para aquelas demandas. Quem conhece os testes de inteligência sabe. Em alguns subtestes, estatisticamente, existe uma probabilidade de 1 em 4 de acertar. O teste não avalia acertos isolados. Ele avalia a consistência do raciocínio, uso de estratégias, compreensão da lógica da tarefa, capacidade de sustentar o desempenho ao longo dos itens. Quando a criança não consegue explicar como chegou à resposta, não mantém padrão de acertos e não generaliza o raciocínio para os itens seguintes, dependendo do caso, isso não indica conhecimento. Isso indica a ausência de domínio cognitivo daquela habilidade. O resultado final de QI foi de 71. Depois disso, eu ouvi de algumas profissionais. Mas com esse número de QI, você não pode fechar o diagnóstico de deficiência intelectual. Teria que ser abaixo de 70. E é aqui que precisamos parar e explicar algo importante. Deficiência intelectual, superdotação, não é definida apenas pelo QI. Mas o QI também não pode ser ignorado quando está abaixo. Pela literatura e pelos manuais diagnósticos, a deficiência intelectual envolve 3 critérios: funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, prejuízo no funcionamento adaptativo no dia a dia e início no período do desenvolvimento. Ou seja, não é o número sozinho que decide, mas o número faz parte da equação. Agora vamos ao outro extremo, que também é problemático. Muita gente acredita que QI 130 define altas habilidades, mas 129 não definiria. Percebe o problema? Um ponto não transforma o cérebro de ninguém. QI varia conforme contexto, ambiente, escolarização, familiaridade com testes, estado emocional. O mesmo raciocínio que relativiza um QI 70 não pode absolutizar um QI 130. Usar o QI de forma rígida é reducionista, injusto e muitas vezes elitista. Por isso, a avaliação neuropsicológica não é sobre um número, é sobre entender o funcionamento cognitivo, o contexto de vida, o desenvolvimento e o impacto real no dia a dia. Diagnóstico sério não se faz apenas com um subteste, um ponto de corte isolado ou com uma leitura automática de manual. Se faz com análise clínica, integração de dados e responsabilidade ética. Então, antes de rotular alguém com deficiência intelectual ou superdotação, a pergunta não é qual foi o QI, mas sim em que condições esse QI foi construído.